Hora que você quiser aí. O Xing nos diz no hexagrama Entusiasmo que a música tem o poder de dissolver as tensões do coração e a violência das emoções sombrias. Diz ainda que a música era considerada como algo sério e sagrado que purificava o sentimento dos homens. A música criava assim uma ponte para o mundo invisível. E nos tempos antigos, os homens se aproximavam de Deus através do teatro e da música. E o entrevistado de hoje, há 40 anos, atua diretamente com o propósito de fazer a ponte do público com esse mundo invisível. E nós conversaremos hoje, no Saúde com Vidas, com o músico Ângelo Ismanhoto, que é radialista, compositor, alaudista, violinista, músico de instrumentos raros, como oud, sarod e daxofone. Isso. Ângelo se define como um músico brasileiro de alma indiana. Seja muito bem-vindo em nossa sala de bem-estar, saúde com vida sustentável, a rede dos alquimistas do agora. E Ângelo, eu é que agradeço, Carla, teu convite. É muito legal poder falar do nosso trabalho assim. E, eu espero que a gente faça possa esclarecer muitas coisas, né? Que a gente faz e tem algumas coisas assim bem interessantes nesse campo do estímulo sonoro, né? Nas pessoas, no ser humano. Tem muita coisa que ainda falta a gente descobrir. verdade. E, primeiramente, aquela pergunta típica de psicólogo: quem é Ângelo Ismanhoto? Curitibano, nasci numa família que eu não sei por que o meu irmão mais velho era pintor, né, de quadros. Eu virei músico, a minha irmã dava aula e dançou balé, e o caçula, nós somos em quatro, o caçula é poeta, gosta de escrever poesia. Todos Então, da arte. a gente se vivia em casa com minha mãe era professora, então Uhum. é, a gente vivia em casa sempre com essa respirando arte e tal, mas aí eu me experimentei muito em muitas áreas de arte, né, nesse sentido, e acabei na música e eu me considero alguém que está indo atrás e procurando estabelecer uma linguagem própria minha no relação com a música, né? E fazer com que essa minha linguagem própria se manifeste. Esse é meu principal objetivo hoje em dia. Então, é complicado saber quem que eu sou. Eu sei, mas não sei dizer, né? Não sei explicar quem eu sou. Sou casado e muito bem casado. Minha esposa é professora de artes e a gente tem diálogos imensos sobre essa questão da arte, do estímulo artístico, né? Estímulo da beleza, da estética, da forma e a gente anda por mil e umas eh, praias artísticas, né? Cinema, Todos arte, nós teatro. estamos inseridos nessa arte de viver, né? Isso, Todos. E nos anos 80, você participou de grupos importantes, que foram o Conjunto Renascentista e o isso. Estúdio Music. Como você ingressou nesses grupos? O Começou com o renascentista, né? O grupo renascentista e eu tinha uma namorada que fazia arquitetura e um amigo dela começou a ter aulas de flauta com a Eunice Brandão aqui em Curitiba. Uhum. E a Eunice Brandão tinha vários alunos de flauta doce, e como a flauta doce tem um material muito grande de composições, de músicas, de danças da Renascença, a Eunice quis formar um grupo e convidou o, o rapaz, como é que é? Ele mora na Suíça agora, eu esqueci o nome dele. Às vezes a memória engana a gente, mas é, eu já lembro o nome dele. E aí, a Eunice falou, puxa vida, ele disse que ele me conhecia e falou com a Eunice, ó, conheço um rapaz que toca violão e tal, tá fazendo aula de violão clássico e tal, e ele gosta muito dessa música da Renascença. E aí a Eunice me convidou para participar do grupo. E aí a gente fez
o grupo renascentista, criamos o grupo renascentista, a Eunice, e daí eu fiquei sempre, depois que a Eunice partiu para a Suíça, outros membros do grupo também foram morar na Suíça, e o grupo ficou assim meio sem pai nem mãe, aí chegou mais gente de São Paulo aí que ajudou a gente transformou o grupo no Studio Music, né? Então pode dizer que eu sou membro fundador da história toda aqui, né? E aprendi muito, essa foi minha escola de música, foi ali com o renascentista, né? Com o grupo renascentista, com a Eunice Brandão, e depois a gente teve a questão do Flávio Stein e do Plínio Silva, que chegaram de São Paulo com muita informação sobre a Idade Média, e a gente começou a trabalhar com a Idade Média também. Foi a questão de desenvolver tudo isso aí, né? Então, a E minha aquele fato da participação é... sua vida que você vendeu uma moto? Ah, não, eu trabalhava no Banestado, né? Trabalhava na digitação do Banestado, e daí comprei uma motocicleta, porque eu tinha que me ir voltar no coisa. Aí, quando eu entrei no grupo, eu falei, puxa vida, a Eunice falou, puxa, você não consegue um alaúde? Eu falei, eu não sei aonde é que eu vou conseguir um alaúde. Eu já sabia o que era um alaúde, porque o meu professor de música, de violão, o Valdomiro Prodóximo, aqui em Curitiba, ele tinha me passado umas peças da Renascença, e tinha xerox na época, né? E aí tinha o xerox, e na foto tinha o pessoal tocando alaúde. Aí eu falei, puxa vida, onde é que é? Daí a Eunice falou, olha, no Rio de Janeiro tem luthier que faz, que constrói. Uhum. Aí eu falei, opa, entrei em contato, viu quanto custava, eu falei, então eu vou vender minha motocicleta. Aí vendi a moto para poder comprar Aí abandonei o serviço também, né? Pedi as contas no trabalho também. Eu fazia economia também, parei de fazer economia para estudar música, e depois, como eu falei, né? A música me levou mais longe que a motocicleta, né? Eu fui muito mais longe. Verdade. E esses grupos, eles tiveram um público que os seguia. E nos anos Hum. 80, a música antiga era vista pela plateia de modo diferente que agora? Eu acredito que a gente era mais, como é que é? Assim, eram mais parceiros com o público era mais parceiro da gente, acredito eu. Que naqueles anos, né, como a gente trouxe, eu aqui, creio eu que foi o primeiro alaúde que chegou em Curitiba. Então, a Olha. curiosidade das pessoas era bastante grande, né? E eu andava na rua todo faceiro com o estojo do alaúde, que era um instrumento que ninguém sabia o que tinha ali dentro, né? Todo mundo Aham. perguntava. Então a gente se sentia bem, como que trazendo novidades, né? Na área musical e tal. A gente tinha também a força da Fundação Cultural de Curitiba, da Camerata, Uhum. que também ajudavam a gente a ficar conhecido toda essa coisa, e o público era mais interessado e tinha mais curiosidade para conhecer esse estilo de músicas diferentes e que a gente trazia, né? Que a gente conseguia, ensaiava e apresentava ao público. Eu lembro de ter lotado o teatro de gente ficar para o lado de fora na época. Uau! Aqui no Paiol, a gente fazia concertos no Paiol, e lotava o Paiol, tinha gente sentado na escada, tudo era assim, disputadíssimo, vamos dizer assim, né? E Então vocês foram pioneiros desse estilo de foi. música aqui. Aqui em Curitiba, sim, foi bem essa coisa bem... A Camerata trabalhava com a música barroca, né? É. Pouco depois da Renascença, a gente pegou a Renascença. O Roberto de Regina deu uma ajuda grande para a gente, muito grande, que ele é fã absoluto dos madrigais da Renascença, né? Então a gente fez várias vezes, a gente fazia vinha cantores da Camerata para fazer os madrigais junto com o instrumental do renascentista, que a gente fazia música, a maioria era música instrumental, né? Tinha os cantores, mas não tinha o quarteto vocal específico, né, para fazer o madrigal. E às vezes era convidado, mas na maioria eram danças, né? Que a Renascença basicamente é danças, né? O pessoal se divertia muito na Renascença.
Eles gostavam muito de dançar e beber e namorar, né? Eu acho que esse era o mote da Renascença, né? Como é que é? Sexo, drogas e rock and roll, né? Na Renascença era dança e vinho. Aham. Tudo dedicado ao deus Dionísio, né, deus Ah, Baco, sim. nessa fase. Ah, não tinha bastante aqui os bailes. A gente vê em filmes agora, né, que recriam um pouco a Uhum, época. Então dá para sentir como é que era o clima da Renascença, assim, e tem muita música que é bem, são cômicas, são músicas bem alegres, são coisas bem para cima. uhum, E tem, né, as danças, né, as pavanas, a virelés, as danças que tinham na Renascença era uma coisa assim bem, os turdion, eram tudo, o tema era com bebida e uhum. mulheres, era muito assim para cima, era de festa, né? Era música festeira para festa. E, Ângelo, a gente está falando de Hum. música antiga sem esclarecer ao nosso público do que se trata. Você pode nos explicar melhor? Bom, no meio musical, quando a gente fala música antiga, significa música antes da era, vamos dizer, antes de Tchaikovsky, né? Antes de Sim. Mozart, né? Porque de Mozart, vamos por de Mozart para cá, a gente já começa a falar de música clássica, né? Os compositores Mozart, Tchaikovsky, Beethoven, Brahms, todo esse pessoal que o Bach fica um pouquinho antes de Mozart, entende? Então é barroco. Então a música antiga vem ali do quase finalzinho do barroco para trás, né? Para a Idade Média, lá para o ano 1000, ano 900, 800, que é quando a gente tem as primeiras partituras, né? Que não tinha jeito de gravar a música e tinha que escrever a música. E a partitura tinha os neumas, que era assim, muito musicólogo está traduzindo ainda alguma coisa transcrevendo nessas músicas que não tinha a Uhum. partitura como a gente conhece hoje em dia, que é bem hoje em dia uma partitura de música você consegue tocar o que era escrito, o que as notas musicais utilizadas, né? Os instrumentos também não tinham, os instrumentos não tinham uma fabricação muito precisa, né? Os instrumentos não afinavam direito, então a voz era o instrumento principal de todas as músicas. Isso antes até chegar ali por isso que o Stradivarius, né? O Yamatis, tem Uhum. mais outros construtores de instrumentos, de violino, no caso. Dali Uhum. para frente é que os instrumentos começaram a se tornar performáticos e poderem estabelecer um padrão de música instrumental. Mas até então os instrumentos faziam um fundo para o canto. Então a gente pode dizer que música antiga você tem muito mais música vocal do que música instrumental, né? E a música ali, música clássica, as grandes orquestras e tudo aquilo você consegue. Então a música antiga é isso aí. Eu não sei se precisar exatamente datas, porque cada autor que Seria você basicamente as músicas antes de antes do surgir as pessoas da antes música clássica. isso, o início do Hum. barroco, entende? Início do barroco ali o bar, tem coisas do bar, o pessoal acha que tem gente que diz que é música antiga, a coisa do bar, mas também existe um padrão também que dá para você estabelecer que seria as formas musicais, né? Uhum. Que a forma musical, ou então a questão das harmonias, a questão mais teórica musical, né? A harmonia que era utilizada eram mais simples, não tinham tantas cromatismo como a gente tem hoje em dia, né? Na música Essa contemporânea. classificação, então, pertence com a da teoria Também musical. Tá. você pode estabelecer várias. Então, é isso que eu falei, Uhum. tem autores É que relativo, estabelecem uma então, data, tem autores que estabelecem outra data, então a gente nunca sabe se a gente está é tocando uma relativo. música da Renascença ou da Idade Média, né? Mas, Sim. basicamente, música antiga, assim, resumindo, é Renascença, Renascimento e Idade Média. Renascimento Uhum. até final de 1600, vamos dizer. Inclui as cruzadas também, né? Isso, as cruzadas você já pega ali por volta de 1200, 1300, 1400, né?
que é bem por Então ali. agora vamos falar de Vo atualmente, da contemporaneidade, né. Tá. Em abril desse ano, houve um lançamento do Hum. CD Tríptico, produzido pelo produtor cultural Álvaro Colasso, que já esteve aqui no programa, e como consequência desse trabalho, houve o retorno do grupo, que fez agora em novembro e dezembro 8 apresentações. E como Isso. tem sido esse retorno para ti? Foi para mim foi interessante, quer dizer, a gente teve que tirar o pó de alguns instrumentos que a gente não usava fazia tempo, né, e Hum, então rever essa questão do instrumental, a gente começou a rever as músicas que a gente fez, porque no disco, né, que a gente tem no CD que o Álvaro fez, a gente já tinha gravado um vinil, As Cruzadas, que faz parte do tríptico, e então esse vinil, as peças que a gente fez no vinil tinha a questão de usar os instrumentos. Eu não tenho mais um alaúde, que eu toquei no coisa, eu não tenho mais, eu já vendi. Eu só fiquei com o alaúde árabe, especificamente, até eu tive que usar esse violão que está aparecendo ali atrás, ali, que eu usei, né, nessas apresentações aí para substituir o alaúde e tal. Mas foi uma volta, assim, bem dizer, uma volta ao passado contemporânea. o Dá pra alaúde dizer. árabe é oud, né? Oud, isso. O Uhum, oud se chama al-oud, que certo. significa de madeira. E aí, Ah, quando foi para a Europa, uhum. alud, e se transformou no alaúde, né? Ah, Enquanto que o entendi. violão mesmo, quer dizer, todo mundo diz que o violão descende do alaúde, mas não é. Tem gente que descende da guitarra, que em Roma, na época romana, já existia um instrumento de cordas que eles chamavam guitarra, né? Uhum. O oud trouxe mais uma questão estético-formal e filosófica para a música na finzinho da Renascença, né? Não, finzinho da Idade Média, começo da Renascença, que eles estiveram na Espanha lá. E aí, E como daí, foi revisitar o pois grupo é. de vocês lá dos Ah, anos 80, agora em depois, pleno 2000, né, depois com de todo mundo? mais de 30 anos Foi verdade, foi a gente se verdade. encontrava aqui de vez em quando em Curitiba, né? Mas não assim com a intenção de sentar e fazer a música de novo, né? E a gente viu, a gente está mais experiente, a gente está conseguindo resolver muita coisa que a gente demorava mais tempo para resolver, mas a gente já está meio que calejado e já sabe quais caminhos tomar dentro da estética dessa forma musical antiga, né? Aham. Especificamente da Idade Média e começo da Renascença. E a E, apresentação de vocês que eu fui assistir, pois todo mundo é. aplaudiu de pé, hein. Ah, não. Não, a gente se sentiu Muito bom. beleza, se sentiu bem tranquilo e bom, a gente achou que foi. A gente não esperava tanto, né? Esse Justamente como carinho do público, né. você me perguntou dos anos 80, eu disse que o público era mais assim, ficava mais junto da gente, né? Uhum. A gente tinha uma conexão maior com o público por causa da curiosidade do público, porque assim eu tenho uma teoria hoje em dia, as pessoas estão perdendo a curiosidade, né? Perfeito. Porque tá tão fácil achar as coisas na internet que não, né? Na nossa época a gente tinha que, para descobrir alguma coisa, assim, você tinha que encontrar um livro de alguém que falasse sobre aquele assunto, e não era só entrar na internet e botar o assunto e aparecer, né? E não sei se Sim. isso está fazendo com que as pessoas fiquem um pouco menos curiosas no Mas sentido acomodada também, né. de ir atrás E vocês de faziam conhecer. apresentações, trajados com a época Ah, antiga, sim. né. A gente costumava se vestir conforme a época, de fazer com a luz de velas, até tinha os candelabros. Mandou Formidável. fazer cadeira, a gente mandou fazer candelabros, mandou fazer cadeiras para sentar, né, da época, tudo, e usava a roupa da época, era horrível, porque no verão, aqueles veludos, nossa, era E era uma gola enorme também, né. isso, aquelas golas brancas, tudo assim, era É. bem. Mas na Idade Média a gente já não tinha uma roupa tão sofisticada, era mais simples, a gente não passava tanto calor. Mas o público adorava, realmente funcionava como uma máquina do tempo, né? Uhum. A gente se transportava e transportava o público junto com a gente, né?
A música tem essa magia, né, de transportar a gente, Isso. em épocas, né. Eu creio que a música, que se você sentar e realmente se conectar com o que você está ouvindo, você adentra a dimensões outras, né, diferentes do Sim. que aquela que você está não vivendo no momento, né. E E eu acredito muito nisso. você Diga. descobre lá na Suíça o Hum. poder da música indiana e decide se aprofundar no sarod. E É, você foi aluno de quem? Zuckman. Ken Zuckman, ele é considerado Isso. a gente foi eu pagava minhas aulas com o Ken Zuckman fazendo babysitter Olhe. para ele tinha 3 filhos pequenos, e aí, quando ele viajava e a Sílvia também não podia ficar e tal, eu que fazia babysitter para as crianças. E eu pagava as aulas que eu tinha, pagava com babysitter. E às vezes eu era convidado para tocar com ele, não tocava tampura, né, não tocava sarod, fazia Sim. a tampura, que é aquela base, uma base sonora para o músico improvisar em cima, né, tocar o raga em cima. Então, aí mas foi assim uma coisa bem, eu não tinha intenção de ter contato com a música indiana, caiu no meu colo assim de uma forma tão estranha, que eu falei: "Ah, eu não vou perder essa oportunidade", né, porque eu Claro. vi que a música indiana, podia me trazer e me trouxe um posicionamento diferente daquele que eu tinha aprendido, estava trabalhando, tudo isso. E a música clássica da Índia coloca uma outra maneira de você, trabalhar com música, né. Então era isso que me interessou bastante com essa interação, essa questão de E ainda trabalhar mais com com um grande outros estilos. mestre, né. Ah, sim. Não, ele é fantástico, ele, né. A gente se Sim. conversa, de vez em quando a gente conversa ainda. E mas foi uma coisa, assim, bem, eh, também é o outro lado, né, da minha vida, essa música indiana que me E o que deu, significou para você esse estudo? me abriu muito a questão musical, né, para a questão de mesmo, você com um instrumento indiano, você cuidar de um instrumento indiano, a primeira coisa, isso que me deu, é uma coisa muito orgânica. Eu tocava alaúde, tocava violão e tinha Uhum. comprado uma guitarra elétrica para mim também, que eu gosto dessa coisa, de experimentar sons e timbres, e fazendo uma comparação, o instrumento indiano, o sarod, no caso, é um instrumento muito orgânico, entende. Tinha dias Aham. que eu sentava para estudar e não conseguia estudar 5 minutos, não conseguia, não sei o que que era. E tinha dias que eu sentava para estudar e ficava 2, 3 horas. Eu falava: "Não, Você não falou vou". que foi uma paixão à primeira vista, né, Foi, quando você não, viu no aí isso chão. é, é um desafio, né, também. Hum. É um foi um desafio para mim, e também essa coisa de você estar, porque como a música clássica da Índia, ou a música que eu desenvolvi, que desenvolvo no sarod, é uma música que tem, basicamente, a improvisação, né, do começo ao fim, essa é a estética do raga, da música clássica do norte da Índia. Você improvisa demais, então você tem que estar num outro, tem que ter um outro tipo de posicionamento com o instrumento, com a tua, o teu respirar, a tua cabeça. Você está muito nervoso, você está tranquilo, você está ansioso, qualquer, você tem que baixar bolas, tem que ficar tranquilo para que as coisas fluam, né. Então, é essa prática de você conseguir desenvolver a música da Índia tranquilo e chegar É quase depois, meditativa, né. é uma coisa bem ritualística e tal, mas creio que com o tempo e com a prática, isso vai ficando de uma forma mais, você se habitua a é que nem meditação, né, no começo é muito difícil, no começo a gente se bate, a gente não faz, e depois tem uma história do discípulo, chega para o mestre e diz: "Mestre, eu faço tudo o que o senhor fala, eu não consigo meditar. Fico ali 1 minuto, 2 minutinhos e
já sai fora. Então, aí o mestre dizendo, não, isso passa, não tem problema, isso passa. E o discípulo continuou, né, na escola lá, a, Hum. a praticar. Daí, depois de um tempo, o discípulo corre para o mestre e diz, mestre, todo alegre, né? Mestre, estou alegre, estou conseguindo meditar, eu estou feliz da vida, porque agora eu sento e tal, e a coisa mais maravilhosa que tem na vida e tal, quando a gente senta e tal, a gente começa a meditar e entra em outras dimensões e não sei o quê. Aí o mestre falou, tá, não se preocupe, isso passa. Tudo vira, também passa. Então, é bem assim, a gente vai, e chega momentos, então, a gente sempre está aprendendo, então as coisas boas que a gente está desenvolvendo, elas começam a se tornar naturais, né? E a gente não... O mais complicado, Carla, é você descobrir, você sentir o que mudou em você. Uhum. Você tem a questão com É relação uma à reforma música. íntima, né, é uma alquimia do ser, né, o E movimento aí, da ali, da como é música em geral. improvisação, você é obrigado a Uhum, buscar as tuas ideias, a desenvolver um pensamento. Por isso que até eu posso me adiantar um pouco nas questões aí das tuas perguntas. Quando eu comecei a trabalhar com a música clássica da Índia, eu comecei a uhum. trabalhar com os temas e coisas de indianos. Mas depois eu vi que, não, é, vou começar a misturar coisas do meu país, né, do Brasil, Daí você basicamente. trouxe as cantigas de roda, né, Isso, eu comecei a tocar. usar a cantiga de roda, porque a música clássica da Índia, essa do norte da Índia, o raga, ela procura descrever situações, né? Então, tem raga para ser tocado de madrugada, de manhã, depois do almoço, no meio da manhã, tem raga que fala sobre as monções, as chuvas, né? Então descreve situações, descreve paisagens, descreve relacionamento entre duas pessoas, e como eu vi que as cantigas que a gente tem aqui, tem muita coisa que são sentimentos universais, né, da Uhum, cantiga. sem dúvida. Terezinha de Jesus, né, que procura alguém, foi ao Aham. chão e alguém vem ajudar, né, o primeiro fez isso. Então, o relacionamento das pessoas, tem a, como pode o peixe vivo, né? Como pode o peixe vivo viver fora da água fria, né? Sim. Essa coisa. Aí tem Se Esta Rua Fosse Minha, também é bem legal. Então são histórias, os temas são muito lindos. E aí eu comecei a perceber, são temas curtos e casa. Então eu comecei a transformar e adaptar essas cantigas para E como foi esse forma. impacto, assim, dessa novidade para o teu público quando você propôs? Eu Como tive, você foi sentiu? muito legal, teve gente porque como eu faço a improvisação, eu utilizo Uhum. o tema da cantiga, né, que eu estou Aham. improvisando, no final no final da música, né, que a gente fala o diálogo, é a parte mais rápida da música. E aí eu vejo que as pessoas, assim, elas se modificam, né, que elas dizem: "Opa, eu conheço essa música de algum lugar". E aí teve Aham. muita gente que falou: "Cara, foi a coisa mais gostosa que eu vi". Foi muito bom, porque a gente começa a viajar, a gente começa a se deixar levar pelas melodias que você está improvisando, e de repente aquilo acaba num lugar que a gente conhece, que a gente já esteve, que é muito é um lugar, é nossa casa, né, é uma coisa assim que faz que fez parte da minha vida, que faz parte da minha vida, né, e que me traz lembranças da infância, toda aquela coisa Sim. assim. Então funciona bem legal. E de uma forma artística, Mexe com a memória falando, afetiva das pessoas, né. sim, mexe. É, porque aí eu falei, porque o raga, porque se eu for tocar o raga, vamos dizer, Malkauns, que é um raga que tem na Índia lá, o que acontece? Ele descreve a força do guerreiro. Uhum. Bom, eu não sei descrever a força do guerreiro na Índia, porque eu não sou indiano. Hum. Tem outro, Perfeito, não tem a referência, né, é, tem a outro raga que referência descreve o masculina. movimento do barco no rio Yamuna. Eu nunca andei no barco no rio Yamuna, então, né? Pertence a eles, né. E tem o Megh Mayar, que é um raga que é composto baseado nas monções da Índia, né, que são fortes lá, as chuvas. Eu nunca
sentir o cheiro, o friozinho, ou então aquela coisa daquelas chuvas, né, daquelas pancadas que tem aqui no Brasil, né? Aqui em Curitiba tem muitas pancadas desse gênero, mas lá deve ter um cheiro diferente. E esse eu nunca senti, então é Você complicado a ambientou, gente. né, você É, ambientou os ragas pra nossa cultura, né. foi. E Foi como uma inovação. são sentimentos que fazem parte do, 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 do cabedal do ser humano, né? Uhum. Relacionamento, você está bem com você mesmo, você está bem com os outros. Relacionamento, que mais que a gente pode ter, viver no dia a dia, né? A questão da se acalmar e tudo isso, né? o, Perfeito. temas infantis e de encontro, temas de alegria, né? A gente faz o ciranda cirandinha, né? É E bem você legal. construiu um instrumento, né, é o Ah, não, o daxofone. saxofone? Eu não construí, eu mandei um rapaz aqui, o Thales aqui, ele construiu para mim, eu fui lá no... Uhum. O E Thales o que que sempre seria cuida. um saxofone, assim, pra gente Hum, ter mais ou menos a ideia? o daxofone é um instrumento que a gente toca com um arco de Ah, contrabaixo, e é um instrumento de fricção. Então, são línguas que a gente uhum, põe a gente adapta ela, línguas de madeira, né? Assim, uma uhum. espessura assim de 3, 4 milímetros, e essa língua chama de tong, né? Mas traduzindo, língua. E aí a Sim. gente põe essa língua, a gente amarra, encaixa ela num... eu vou buscar, ele está aqui, aí eu já te mostro como é que funciona, acho que é melhor, Ah, tá legal. bom? Aham. Eu já venho aí, espera só um pouquinho, Tá dá joia. licença, pessoal, já volto. Oi, está aqui. Então, bem dizer, esse aqui é o daxofone. Tá. Então, tá vendo? Tem uma entrada aqui que é da guitarra, que é a captação do som que a gente põe e liga no amplificador. Aí ele Uhum. é uma caixa acústica, ó, né? Certo. E essa caixa aqui tem os captadores aqui que são grudados aqui, o piezo que fala, né? São grudados aqui nessa madeira. E aí, a língua que eu falei, essa aqui é uma língua, ó. Então, é Certo. bem orgânica, uma coisa assim, bem... Então, eu encaixo ela aqui, ó, só um pouquinho, com o coisa aqui. Então, ela... E depois, com o arco, eu vou Ah, friccionando vai aqui, ela vai... tocando. né? E aí eu tenho uma outra madeira que chama o Dax, que eu vou... Porque, assim, se você diminui o tamanho eu estou com o arco aqui, ele está vibrando, né? Vibra toda a Tá. madeira. Se ele vibrar toda essa extensão, ele dá uma nota bem grave. Aí, Uhum. quando eu vou interrompendo ou diminuindo o tamanho da seção que tá sendo estimulada, ele vai ficando Uhum. mais agudo, né? E Nossa, que legal. essas formas aqui, elas dão timbres diferentes. Então, são mais de 90 línguas diferentes, uma da outra. E aí eu vi que era uma coisa assim que me encantou de uma maneira que eu digo, foi o Hans Haeckel, um alemão que desenvolveu isso na Alemanha. Ele faleceu Você agora trabalha em com improvisações, né, pelo que isso, você falou. 2015. Então, esse é um instrumento que produz timbres, produz sons. E como eu venho trabalhando com notas perfeitas há muitos anos, eu Uhum. gostei desse instrumento, porque esse instrumento me faz eu ouvir, eu ter uma noção mais do timbre do timbre musical, né? É que Uhum. nem vamos fazer uma relação, é que nem fazer uma relação de um desenho de um rosto Tá. e uma linha rabiscada. Então, a linha rabiscada vamos dizer, é esse tipo de som aqui.
Ele é a linha que eu tenho que perceber como arte, não o desenho do rosto. É a entendi. linha, é o som, né? Costumo dizer assim: qual cor que você mais gosta, Carla? Eu gosto de lilás. Lilás. Então, se você tiver Aham. um quadro só lilás, mais nada, você vai gostar do quadro por causa da cor, não se tem alguma pintura nele, né? Uhum. Então, aqui a gente começa, eu como é você, eu pelo menos no meu estudo, no meu desenvolvimento, eu tô aprendendo a gostar do timbre da nota, sem ele estar inserido em nenhuma melodia, em nenhum discurso sonoro, nenhum É um discurso trabalho musical. experimental, então. É bem experimental. É Tá. bem experimental, e eu espero que esse trabalho, quer dizer, eu tenho tocado bastante aí por fora, né, em alguns lugares, e o pessoal fica, eles adoram, eu gosto, porque é outra coisa bem orgânica, a gente nunca sabe Uhum. direito Isso. o som que vai sair, a gente tem ideia, eu, pelo menos, tenho ideia do som que dá para produzir conforme a língua que eu uso, né. Eu tenho ali É. umas 4, 5 diferentes que eu uso, e cada uma dá um time, então eu já tenho ideia. Mas, mesmo assim, a gente consegue fazer variações e, e é a minha volta à minha ancestralidade, Uhum, a origem, né. isso, né? Onde não existe Tem uma um... frase tua que me deixou bem curiosa, que é assim, ó: "Para você criar o som, é preciso agredir o silêncio". Como Sim, acontece esse processo? essa frase na Índia eles têm essa, Uhum. eles dizem que o, o silêncio, o silêncio é som, mas ele está guardado. Você tem que agredir o silêncio para esse som ser liberado, né? Certo. A Então, ideia de que o vazio contém tudo, né, que isso daí é é, é bem nessa questão, só que uhum, é mais sonora, né? Então você tem certo. esse silêncio, e a gente já está sabendo aqui, está provado que a gente não existe na Terra, no nosso planeta, não existe o silêncio absoluto, né? Perfeito. A gente não consegue ficar em silêncio absoluto nunca. Mesmo naquelas câmaras, como é que chama? Tem umas câmaras anecoicas, anenoicas, eu não me lembro o nome, mas se você entra lá, você escuta o teu coração, você escuta a respiração, então você não está no silêncio. Mesmo lá no espaço, no meio do vácuo maior, você não escuta silêncio. Então, o silêncio é tão cheio de som que a gente costuma, isso é até uma coisa na Índia mesmo, isso é uma filosofia que vem da Índia, né, que essa questão é você, eh, agredir o silêncio para produzir som, né. É esse É que como é que o silêncio possui todas as potencialidades do vir sim, a ser, né. o silêncio Daí é grande o silêncio. A gente tem eu fiz uma lista de silêncios, as formas diferentes de silêncios, né. E até o silêncio é sólido, para mim eu considero o silêncio como uma coisa bem sólida, né. E é uhum. gozado quando você está conversando com alguém e alguém faz silêncio, impacta. Dá uma N É, ideias do porquê do silêncio, né. é uma Abre coisa, N Então, ideias. e depois outra coisa, a música indiana ensina a gente a usar muito essa questão do silêncio, né, Uhum. E uma como frase também que você fala que eu achei bem interessante, é que o músico indiano quando toca, ele é ao mesmo tempo isso. intérprete, compositor e maestro. É, Ele é então, completo no caso. basicamente, a gente aprende a improvisar, e quando você aprende a improvisar, você tem que ter noção de composição. Então você é compositor, né, porque você tem que sair de uma nota, tem que fazer uma melodia, tem que completar, tem que fazer a voltinha, tem que voltar para aquela outra nota, então isso acontece na hora, você não escreve antes, né, não tem nada escrito. E existe sim os temas, que nem tem os temas das cantigas, os ragas têm ragas que já tem um tema escrito, desenvolvido, mas a maioria é improvisação. Depois, maestro, porque quem faz a melodia, quem toca a melodia
num conjunto de música indiana, esse músico, ele é que rege, ele que dá quanto tempo, você apressa o tempo, se o ritmo fica mais lento, mais rápido, né? Se mais forte, mais fraco. É como o maestro que vai dando o andamento na orquestra, né? Que vai dirigindo a orquestra e pede mais som para a orquestra, então abaixa, né? Todo mundo vai lá para o silêncio. Então, por isso que a gente se sente assim, e o intérprete, porque a gente tem que fazer, quanto mais bonito o som no instrumento, melhor. Então, a gente tem que ser um intérprete bem sutil, fazer o silêncio nas horas certas, gritar nas horas certas, entende? Ser agressivo, ser dócil, ser sutil. Então, tudo isso faz parte da nossa interpretação, né, musical, né? E ao teu ver, Ângelo, o que você faz a diferença para nos ajudar a cocriar esse novo futuro como alquimista do agora? Como? Eu acho que ficou um pouco picotado o teu som, Carla. Eu não escutei direito, eu não entendi o que você falou. Podia repetir, por favor? É, claro, ao teu ver, o que o Ângelo faz a Hum, diferença para nos ajudar a cocriar esse nosso novo futuro como alquimista do agora? tá. Bem legal. Isso aí falou assim. Eu tenho aqui comigo que a gente está escutando menos. Hum? Hum. A gente tem visto que, no mínimo, o pessoal fala assim, as músicas hoje tem que ter no máximo 3 minutos, porque é o que as pessoas aguentam, né? Mas isso é uma imposição das mídias aí, de Bandcamp, Spotify, essas coisas assim, que eles querem, eles não têm muito, não sei como, mas arquivos muito grandes de musicais, eles não iriam suportar a demanda, né, da quantidade de gente que deposita ou que coloca o seu trabalho de música lá. Então, mas mesmo assim a gente está perdendo a oportunidade de escutar, e escutar, se conectar com a música ou se conectar com o som, né? Como eu estou falando assim, se conectar Uhum. apenas com o som, isso já transporta a gente para outra dimensão. É, e, e como isso está acontecendo de uma forma mais intensa, dia a dia, a gente está perdendo certas arestas dos nossos estímulos. A gente se estimula menos nesse sentido e a Uhum. nossa imaginação fica um pouquinho menor, né? A gente não relaxa, a gente passa pelas coisas, a gente a gente aprende a passar rapidinho nas coisas, a gente não está aprendendo a se fixar em determinadas coisas para continuar apreciando aquilo, né? Como é que Uhum. aquilo funciona, é, é, e como é que eu me relaciono com esse som, como é que eu me relaciono com essa imagem. Hoje em dia tem muita imagem que substituiu esse estímulo sonoro. É, existem concertos na Europa que são realizados no escuro Uau! total. Hum? Nenhum músico que toca tem alguma luz, tem alguma coisa, nem ele sabe. Nem ele, quer dizer, ele sabe o que está fazendo, mas ele não consegue ver Uhum. ninguém vê ninguém, você só escuta. É só uma questão mesmo Daí de estimula escuta. também, outros órgãos de sentidos nossos, né. Ah, sim, a imaginação, você não sabe o que acontece, Ah. vai longe. E a gente John Cage costumava dizer que ele tinha uma coisa que eu assim, abraço ele nesse sentido, que é fazer com que as pessoas escutem, né, uma música Uhum. pelo som que a música produziu, pelas harmonias, pelo encontro, pelo desencontro, pelos timbres dos Uhum. instrumentos, né? Não se eles estão querendo significar alguma coisa, né? Por exemplo, se escuta uma música que o título dela é Passeando na Praia, então você já começa a escutar a música, você já se vê na praia, né? Uhum. Agora, se você lembrar muitas músicas, por exemplo, Bach, que tem coisas maravilhosas, fantásticas, o nome das músicas era Fuga em Lá maior, Fuga em Dó menor, Fuga em Si bemol, não tinha nome, né? Abria para a Era imaginação, né.
era assim, você pensa no que você quiser, isso vai fazer, Uhum. você pode botar isso no que você quiser. E parece que hoje não, parece que hoje tem que ter texto, tem que ter um nome à música, tem que ter ele tem que significar alguma coisa. É que E daí cada um visita o seu próprio mundo imaginário, né, E cada e o seu e mundo as invisível. e como você tem uma imaginação, eu tenho outra, a Uhum. Márcia aqui em casa tem outra, cada um tem, depois a gente senta para É, conversar, puxa, é mesmo, é verdade, então a gente começa a descobrir o mundo das outras pessoas também, e mistura com a sim. gente. Eu tenho trabalhado muito com dança improvisada. Eu faço música improvisada, a gente vai improvisar e dançar ao mesmo tempo, né. E não é só música, Uhum. é som, né, a gente vai produzir timbres sonoros e Uhum. ritmos para que as pessoas dancem, hum. E E o corpo expressa, né, o corpo sim, expressa aí muito. e a gente começa como músico, eu que no caso trabalho com uma música, eu começo a ver o movimento do corpo como uma partitura, Uhum. né, o corpo é a minha partitura para Sim. dialogar, entende. Então E a cada um gente tem a sua partitura diferente, né, porque a Sim, expressão de cada cada um um faz, mais rápido, claro. mais devagar, um só fica no chão, o outro só fica pulando. Então você Uhum. consegue, misturar tudo, né. Você consegue dialogar sem usar a palavra. Sem E dúvida. isso cria essa sensibilidade, mas a minha preocupação maior é com essa coisa é que a gente está escutando menos. Uhum. Creio que as pessoas têm que ir, existem o pessoal vai no concerto, vai em concertos musicais, mas acredito, ó, passou minha esposa lá atrás, Ô Márcio. a Márcia, e, eh, a maior companheira da minha vida. Então, é assim, Hum. ela não, a música, né, quando a gente escuta, eu até pedi o coisa, a gente Uhum. consegue, perceber e deixa eu ver onde é que eu tinha pensado uma coisa tão legal. Você lembra do que eu estava falando? Agora a Márcia passou assim, sabe, me levou a cabeça. Levou a imaginação. É, não isso, a imaginação a gente faz Uhum. a coisa da cada um Claro. tem a A gente sua, depois e cada um é seu universo, próprio, né. sim, Então entrar em contato com o outro é conhecer algo totalmente diferente, que é a forma que aquele universo se coloca no espaço, né. claro, Seja e através depois da música, seja através da expressão corporal, né. e como a gente é diferente, quer dizer, parece que todo mundo tem que gostar das mesmas coisas, né, senão não. Isso é outra coisa que fica meio que eu fico meio chateado, assim, parece que Hum, todo mundo tem que gostar da mesma coisa, todo mundo tem que gostar daquele sapato, daquela cor, todo mundo tem que gostar daquele tipo de música, porque está na mas não é moda, bem porque assim, né, Ângelo. é. Não é Então bem assim, né, cada um tem não, seu livre-arbítrio, né. isso. Ah, estava querendo dizer assim, quanto mais eu queria dizer assim, agora lembrei o que que era. Quando a gente vai num concerto, às vezes existe uma diferença bem grande de entretenimento e arte, né. Aham. Então eu considero, não estou dizendo que é ruim, mas eu considero um show do do como é que dá para dizer assim, do Roberto Carlos, eu Uhum. considero entretenimento. Você vai lá se entreter com arte, né. Tá. Agora, quando você vai num concerto de 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 um pianista, Rubinstein, ou um pianista muito famoso, Uhum. aquilo é arte, você vai ter contato com arte, né. E está acontecendo e acontece coisas menores, né, em salas Uhum. pequenas. Eu lembro que eu tive lá na casa do compositor lá norueguês, e o era a casa dele ficou, virou museu, né, e a gente visitou, e é um dos principais compositores noruegueses. E depois, embaixo, assim, tem um teatrinho onde apresenta-se a música, né, teatro Uhum. para músico, e deve caber, eu acho que 40 ou 50 pessoas, só isso, não tinha mais lugares que isso. E, assim,
para poucas pessoas, um contato tão íntimo com a arte musical, né? Uhum. Não deixa, não chega, não, não dá para dizer que é um entretenimento, porque você vai lá ouvir aquilo, você se transforma em alguma outra coisa, enquanto que o de entretenimento passa, sai do chão, pula, faz toda aquela festa, né? É alegria Uhum. também, traz coisas assim, por isso que eu digo que não é ruim, mas existe essa diferença. E então, e creio que as pessoas pensando que eu vou muito em shows de música, adoro ir em shows de música, mas vai assistir uma orquestra sinfônica tocar, vai, né, escutar um quarteto, vai escutar alguém fazendo um solo de música, é outra experiência. Hum? Não é, não, Eu iniciei hoje o programa, né, o Saúde com Vida, destacando a importância, exatamente o que você está falando, o papel espiritual da música na arte, né. sim, E você acredita que nas próximas décadas, ao seu ver, isso vai se tornar cada vez mais importante? eu tenho que acreditar nisso. Claro. Eu só quero assim, lá na Noruega, o Grieg, o compositor Grieg, que fez a Suite Peer Gynt, que é uma das obras mais Uhum, conhecidas dele. Agora, o que você está falando, eu acredito que tem, é como eu te falei, tem gente que está se voltando aquelas para concertos mais íntimos, né? A gente tocou uhum, esses 8 concertos que você mencionou aqui em Curitiba, né, sim. do Studium, a gente fez sem microfone, sem nada, foi tudo acústico. Hum? Uhum. E, de uma certa forma, teve gente que estranhou e teve gente que falou, puxa vida, como é gostoso ouvir as coisas naturais, né? Sem nenhum microfone, sem ter alguma coisa assim. O som dos instrumentos era o que eles podiam fazer, né? Hoje Ai, foi muito lindo, Ângelo. a gente Foi tem muita muito coisa lindo. assim meio que artificial, né? Porque você tocar um violão num estádio de futebol e todo mundo te ouvir, Uhum. é uma coisa que existe hoje em dia e é factual, é assim, mas é fora da qualidade do som de um instrumento acústico como o violão, né? Todo Perfeito. mundo Distorce o ouvir, som, né. O é, microfone distorce muito o som, né. ele Entendo. precisa ser muito bom, técnico Uhum. de som, então, para deixar um violão num estádio de futebol, mesmo num teatro Guaíra ou num teatro grande, ele soar para todo mundo, né? Como tem acontecido Sim. hoje. Eu tenho essa questão aqui, desde que inventaram o alto-falante, muita coisa mudou no mundo, musicalmente falando, né? E, e o meu acreditar no amanhã, que a música vai se tornar assim, eu acho que, acho não, acredito que é, as pessoas vão procurar uma forma de estabelecer relacionamento com a música de uma forma mais íntima, não tão superficial e É um assistir um despertar, né. concerto em pé. Oi? É um despertar coletivo, né, se a Sim, eu gente acredito que pensar lá na vai, aos frente. pouquinhos vai, se não for aos pouquinhos, porque a mídia precisa de muito dinheiro para existir. Então eles Uhum, fazem esses shows assim que são fantásticos. Lollapalooza, tem outros uhum, Live Aids, esse, né, que reúne muita uhum, gente e é um encontro assim. Começou com o Woodstock, né, na década de uhum. 70 lá, e mas foi o primeiro, depois teve o da Ilha de White também, que foi bem grande, e depois começou a ter outros. Mas a mídia precisa muito desse dinheiro para continuar existindo, né? Sim. E, mas eu acredito muito em compositores e músicos que trabalham fora da... Eu tinha um programa na rádio educativa que eu chamava Exatamente isso que eu vou te a perguntar outra, agora. a outra margem, era a outra margem, e a outra, o programa... Que Eu, você retornou para o Brasil e você, fez a parte do programa de rádio, né. Como sim, que foi essa tua experiência de pegar esse público mais dos ouvintes mesmo, né, tem gente, ó, faz da tempo, hein? rádio? Foi os anos 90 por aí que eu Uhum, comecei. 89, 90, que eu comecei aqui na rádio educativa aqui do Paraná, né? Eu fui sim. conversar com o diretor e falei que tinha um trabalho, tinha estudado música clássica da Índia e tal, e queria saber se ele não se interessava por ter um programa de música clássica indiana.
Ah, interessantíssimo, então. A rádio não tinha nenhuma na discoteca da rádio não existia nenhum disco, nenhuma música indiana. Olha, Aí eu foi falei: bem "Bom, vou ter pioneiro, que". né, bem inovador. Eu tinha trazido alguns CDs comigo, algumas gravações que eu tinha conseguido lá na Suíça, e aí eu falei: "Ó, posso usar essas minhas no começo", e depois comecei a emprestar. E o no sebo, tinha um sebo que ele vendia e alguns amigos aí que faziam, na época, CD, eles importavam CD, e tinha CD de várias CDs da Índia, né? Uhum. Com o Ravi Shankar, os famosos lá. E aí eu emprestava, fazia o programa e tal. Mas tem gente que chamava Ana Rata, hum, Uhum. e o, tem gente hoje em dia que vem, puxa vida, eu lembro ainda dos teus programas, né? Ai, que Ana joia, Rata, meus aqueles fãs programas, então. e faz tempo, foi anos 90, 89, 90, e E ainda você foi, não pensa retornar para esse meio daí, de radialista? daí eu fui, depois eu viajei de volta, daí eu Uhum, voltei, ficou um tempo, a rádio educativa foi, de uma certa forma, mudou, porque a rádio educativa é pública, né? Então uhum. muda o governo muda o secretário muda o diretor da rádio, o diretor da rádio muda toda a programação. E aconteceu várias vezes comigo isso de ser dispensado porque não interessava a minha esse tipo de cultura pro povo, né? E Esse programa que a gente está fazendo aqui de entrevista, passa também na Rádio A Empreendedora. Daí e eu vou é. te passar o contato, porque se você quiser voltar para esse ramo de Pois é, radialista, se não, eu presente, tenho. Pois assim. é, daí depois de um tempo eu encontrei o José de Mello, era o diretor da rádio dele, Uhum. encontramos aqui num restaurante aqui em Curitiba, e ele falou: "Ângelo, você não quer voltar para a rádio?" Eu Sim, falei: "Olha, claro. vamos ver, acho que sim, deixa eu pensar aqui comigo, já te falo ainda". Aí eu cheguei e falei: "Puxa vida, eu podia fazer, mas eu não vou trabalhar só com música indiana, eu vou procurar outra coisa, Uhum. outra outro viés, assim, né. E aí comecei a trabalhar um programa que eu chamo A Outra Margem. A outra margem Uau! seria o lado que onde os músicos e as músicas não fazem parte do mainstream. Quer dizer, o Uhum. músico não trabalha para vender, para Pra fazer para a divulgar, indústria comercial. sim. Ele trabalha, ele grava CD, ele faz shows. E qual o horário do programa? Não, já esse programa já foi, esse não fiz mais. Esse eu terminei. Mas deixa em stand-by, a gente fala aqui na Rádio Empreendedora, pode deixar. Não, tá, depois, o que eu tenho eles aqui, eu Hum. fiquei 4 anos no ar com o programa. Ai, que formidável. E o programa era assim, tinha o programa, eu abria o programa e falava: "Ó, hoje quem vai tocar é o Chiquinho e o Luizinho", Uhum. e geralmente era um artista por programa. Então eu pegava 1 hora de áudio, de música desse grupo musical ou então desse artista, e tocava. E dizia: "Olha, se vocês quiserem saber o nome dos músicos", não, o crédito eu dava. "Se vocês quiserem saber o nome das músicas e saber bem direitinho, na eu tenho uma página no Facebook que se chama Outra Margem, você entra lá Uhum. que todas as músicas e os músicos, e tem um vídeo que eu baixava do YouTube, botava no Facebook, tem um vídeo que vocês podem ver o músico que eu apresentei tocando". Que E legal. Ah, vamos recuperar. Eu achei e daí muito joia o formato. então, o formato era esse, então era Hum. bacana, porque, eu sempre me incomodava um pouco uma música de um cara, depois do outro cara, o rádio sempre assim, né, um monte de Uhum. ator. E eu tive primeira vez que alguém me convidou para trabalhar numa rádio, eu falei: "Vamos fazer um programa, vamos tocar o LP inteiro do músico. Vamos escolher um músico e vamos tocar o LP inteiro", né, na época era LP, o vinil, né. Vamos tocar inteiro Uhum. ele e comentar: "Ó, essa música aqui, essa música ali, tá, 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 tá". Mas a rádio não aceitou. A gente chegou a fazer um piloto, mas não aceitaram. Aí depois eu parei com a rádio educativa, eu saí porque, mudou o Uhum. governo,
O governo mudou a política da rádio e antes que eles me mandassem embora, eu pedi as contas. Eu nunca ganhei nada, eu sempre fiz voluntário. Nunca ganhei Certo. um tostão com programa na rádio. E Não, mas vamos conversar sim. tá, Na verdade, nosso tempo está pois finalizando, eu é. estou adorando conversar contigo, tá. E eu deixo, assim, o convite para quando tiver, uma outra apresentação do grupo, quando tiver alguma novidade, você vir aqui no programa falar com a gente, Ah, né. sim, cara. Eu tô preparando aí uns concertos aí com peças minhas Então que é bem é é aquilo que eu te falei, né, preparar para uma escuta, né. Então uhum, eu tô hum. pensando em preparando uma uns concertos aí onde priorize a escuta, né, onde as pessoas vão E lá você para poderia escutar nos mesmo. deixar uma mensagem aos nossos que são o pessoal da Primer TV, ouvinte, que eu lhe falei, Hum, da Rádio Empreendedora, tá. Web, que é da TV Empreendedora, e do Instituto Brasil Suisse, do canal Cultive, e os nossos espectadores, os cultivadores do agora, Ângelo. Deixar uma mensagem, Isso. escutem mais, com mais atenção, Uhum, né, e procurem se relacionar com a arte de uma forma bem saudável no sentido de fugir um pouco dos padrões, que são impostos aí por um mercado, né, e não que não tem coisa boa, você pode fazer a relação, mas não deixe de escutar música. E eu costumo dizer, assim, que escutar Beatles é muito fácil, escutar Led Zeppelin é fácil, né, uhum. escutar, Chitãozinho& Xororó é fácil, esse pessoal todo, assim, né, os eu lembrei Chitãozinho& Xororó, mas o como eu a música sertaneja é muito fácil escutar. E se a gente começa e é tão fácil escutar que a gente aquilo passa batido. Agora, quando você vai num concerto onde você é obrigado a escutar de forma diferente e a se deixar verdadeiramente se sentir, voando nas vibrações ou nos timbres musicais sonoros, musicais não, sonoros, aí sim, a gente tem a escuta fica fina e a gente começa a se conhecer melhor, a saber das A gente se possibilidades, coloca numa sentimentos. posição de desafio, né. A gente Sim. sai da zona de É conforto, isso que eu né. digo, eu gosto de fazer isso, eu não nos meus concertos eu sempre desafio as pessoas a irem além do ficar sentado e escutando. Hum. Eu digo Legal. escutar, hein, não estou dizendo ouvir, é escutar, é diferente. Ah, então gratidão, assim, de coração pela nossa Obrigado, Carla, entrevista. pelo convite, muito feliz de estar aqui e vamos conversar mesmo aí sobre o programa da rádio e tal, que a gente Perfeito, vamos sim. podemos fazer isso aí, tá bom. E se Gente, você é obrigado. Hã. E se você é um empreendedor, seja CPF ou PJ, e acredita na nossa proposta de formação de uma rede de alquimistas do agora em saúde com vida sustentável, mande um e-mail para saudeconvidas@gmail.com, contando o que você faz a diferença para nos ajudar a co-criar o nosso novo futuro. E seja assim nosso novo alquimista do agora, como o Ângelo Esmanhoto. E eu Obrigado. deixo uma mensagem para todos nós. A vida é o que acontece quando estamos ocupados fazendo outros planos. John Lennon. Hum. E Saúde com Vida fica por aqui. Agradeço muito de coração a audiência, o carinho dos e-mails diários que recebo de todos vocês. E até nosso próximo programa. Namastê. Namastê.